pessoal perguntou se a relação da mediunidade com a criança. Existe crianças médiums que têm a mediunidade? Claro que existe. Ou é possível alguém que tem uma mediunidade na infância não ter na fase adulta? Ou alguém que nunca teve... Ou que ninguém nunca teve mediunidade e só tenha na fase adulta, não, enfim. Vamos lá. A gente tem casos, exemplos disso. A mediunidade do Chico começou quando criança. Perfeito. A do Divaldo também começou quando criança. Várias crianças de várias famílias relatam que tem um amiguinho que vem brincar com ele. Tem família que aceita isso. Tem família que não aceita isso. Então, o que acontece? Pode ter uma amiguinha. Eu tenho uma pessoa conhecida que brincava com uma amiguinha que os pais não viam a vida inteira, até parar de aparecer. Por que para de aparecer? Porque pode ter reencarnado, mas vinha lá conversar. Agora, se for uma mediunidade que possa tá prejudicando a criança, tá perturbando a criança, ou falando coisa que não deve para a criança, os pais precisam deixar bem claro para essa criança que eles são os responsáveis por cuidar dela, que eles que aceitaram tê-la, que eles tiveram a licença de Deus, de Jesus, para cuidar dessa criança. Então, essa criança tem que ouvir a eles, não ao que aquele espírito está falando. E aí, deve-se levar essa criança para fazer, de preferência, para uma evangelização infantil, para que ela comece a conviver com isso, para que ela receba passe, faça o tratamento, porque aí, ela estando trabalhando, sendo trabalhada nesse sentido, espiritualmente, se a intenção do outro espírito for se perturbar alguma coisa, ele acaba sendo doutrinado e se afasta. Uma vez que a criança já manifestou essa mediunidade, quando ela crescer, ela vai estar apta para exercer uma mediunidade ostensiva, mas aí já preparada psicologicamente, emocionalmente, instruída, com leituras para saber o comportamento. Então, isso é possível, sim. Eu vou contar um relato verídico, que foi contado numa casa espírita e depois me relataram. A pessoa era um auxiliar de necrópsia. Na verdade, chegam as pessoas acidentadas no IML e o auxiliar de necrópsia faz os exames, analisa, faz o relatório e depois é mandado para ser assinado pelo legista e é feito um laudo. Bom, isso foi aqui na Baixada. O auxiliar lá de necrópsia atendeu um garoto que tinha sido atropelado por um trem. Isso é muito comum aqui na região de Cubatão. As crianças pegam carona em trem, aí pula, anda em cima dos vagões, e ele se desequilibrou lá, caiu e o trem passou por cima. Morte violenta, vai para o IML. Ah, mas foi disso, não importa, mas vai para o IML, eles vão, porque foi morte violenta. A pessoa que atendeu o auxiliar, ele religioso, ficou comovido de ser um garoto, um jovem, uma criança. Ficou lá, fez as orações dele, fez lá o que tinha que fazer, tá bom. Foi para casa, ficar lá, tá na sala, vendo televisão com o filho. Aí daqui a pouco ele vê o filho. Ô, sai daí! Aí o pai, que foi, filho? Esse menino aí na frente da televisão não deixou assistir. Aí o pai, que menino, filho? Esse aí, pai, não tá vendo? Aí o pai, filho, como é que é esse menino? Aí
assim. Aí o pai foi fazer oração, foi pedir para que o espírito fosse encaminhado. O que aconteceu? A criança está lá brincando. A gente não sabe qual a vida dessa criança, como é que é. Desencarna de uma maneira trágica. Está sendo examinada, está sendo analisada, encontra um coração bondoso, alguém que fica comovido, que faz uma oração, que, poxa vida, tão novo foi acontecer. Vê luz naquela pessoa. Vê amor, vê um conforto fraternal, vê... Meu, quando ele foi para casa, o espírito acompanhou o cara. Aí foi, entra na casa dele, mas ele não está vendo. Ele não é médium vidente. Mas o filho viu. E aí falou. Interessante. Então, é isso. Então, isso é verídico que eu estou falando. Foi contado. Do mesmo jeito, para não pensarem que... Como é, quando eu falo de médium socorrista, de mediunidade com espíritos sofredores, que isso é a principal caridade para se poder chegar a espíritos evoluídos, uma auxiliar de necrópsia também, nesse caso era estava examinando uma pessoa que havia desencarnado do sexo feminino, e aí está examinando, examina ali, a gente corta, tem que fazer um monte de coisa. E aí ela viu o espírito sentar no caixão e falou: o que você está fazendo comigo? Aí ela: não, eu preciso fazer, porque eu preciso te examinar e coisa e tal. Aí começou a fazer oração, pedir que a espiritualidade atuasse, e aí o espírito voltou a se acalmar. Então, confiem na espiritualidade, acreditem na humanidade. Eu posso contar uma coisa para vocês. Eu tenho que ser muito ético, sem falar detalhes. Uma pessoa que eu conheço, por causa de uma brincadeira, tinha um programa na televisão do Chico Anísio, que ele tinha um personagem chamado Velho Zusa. Velho Zusa. Era um preto velho que fumava cachimbo, coisa e tal. Bom, e a pessoa estava numa roda brincando com isso. Ali, pá, falando, mexendo, pá, coisa e tal. E com outras pessoas, e estavam fazendo uma brincadeira, brincando. O Velho Zusa era como se fosse um preto velho espírita, coisa e tal. E daqui a pouco, uma das pessoas que estão ali nessa roda incorpora. É uma pessoa de porte físico avantajado. Não dá para segurar normal. Imagine incorporado. Nós estávamos em várias pessoas. E quando ele levanta, ele falava umas palavras assim, de cunho indígena, que não dava para decifrar, para entender. E ele batia no peito assim, como se fosse um guerreiro, uma coisa assim. Mas não estava machucando ninguém, mas estava fora de si. Aí aquela gritaria: ajuda, 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 aqui, coisa e tal. Aí daqui a pouco eu olho para o lado, vejo um ajoelhado rezando, um colega. Aí o outro grita: passa sal na testa dele, não sei o que, e aquela gritaria: segura, calma, não sei o que. Aí chamavam. Aí nesse momento, eu pedi, humildemente, sem prepotência nenhuma, eu pedi que a espiritualidade superior, igual atenderam a Kardec, atenderam os necessitados,
pudesse atuar ali e intervir para que voltasse à normalidade, para não sair do controle aquela situação. Fiz essa oração assim, de coração aberto, porque a pessoa que estava assim é uma pessoa bacana, meu amigo. Bom, aí daqui a pouco eu escuto assim, ele voltou. Eu agradeci. Quando ele havia passado assim no corredor, ele não me viu. Ele foi, estava com outras pessoas. Aí ele voltou assim, meio atordoado. Aí daqui a pouco ele vem voltando. Aí ele olha assim para mim e fala assim: ô Sil, desculpa aí, tá? Aí eu falo: que é isso? O que eu quero dizer é o seguinte: ele não me viu, eu não falei nada, mas ele sentiu que eu orei por ele ao ponto de ele vir pedir desculpas para mim, sem eu ter falado uma palavra verbalizada. É isso. Sim. Tô passando isso para vocês, para entenderem o poder da oração, o poder da elevação espiritual, o poder de estar no bem. E tomar cuidado com o que brinca, né? Hã? E tomar cuidado com o que brinca, né? Com o que brinca. Não brinquem com isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.